Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque estamos começando mais um episódio do NPA 360, o último de 2023, hein? Quem diria, já chegamos ao final do ano, ao nosso último episódio, e eu queria muito te agradecer, antes da gente conhecer a nossa convidada de hoje, queria muito agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu no nosso canal, tá seguindo as nossas redes sociais e tá ficando por dentro de todas as novidades e também dando dicas. Principalmente hoje a nossa convidada foi uma dica do pessoal que está nos assistindo. Eu queria muito agradecer e agradecer também aos nossos parceiros, a Móveis Ilha Grande e também a Padroeira Casa Construção e Tintas. Dito isso, queria aqui agradecer e dizer assim que é uma satisfação receber a nossa convidada, que é a Gilda Polizel. Ela tem uma história muito bacana, quem conhece vai saber. E Gilda, muito obrigado, é uma satisfação receber você aqui no NPA 360, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Marcinho, o convite, né, pra gente poder falar um pouco da história aí da pequena. E a gente vai falar hoje sobre doenças raras, de modo específico, né, a síndrome de Edwards. Edwards. Isso. E antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo, eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Qual que é a tua trajetória de vida, e depois a gente entrar mais dentro do nosso tema, Gilda. Bom, nasci e cresci aqui no município de São Jorge. Sou formada em nutrição, né? Já tem um tempinho já. Me casei tem 6 anos. Nós ficamos um ano casado para depois pensar em ter filhos, tudo, né? Mas a vida foi sempre por aqui mesmo. Saí para estudar, mas voltei. E é a rotina daqui do município mesmo. Não tem aquele aconchego da cidade aquele aconchego, pequena, né? Na verdade, eu gosto daqui. Eu gosto bastante. Eu nunca tive vontade de, eu quero ir embora. Até pensei, logo depois que terminei a faculdade, tudo. Daí o meu pai falou assim, não, vamos ficar por aqui mesmo. E acabei acatando a vontade dele. Aí eu falo que hoje eu entendo o porquê, né, que eu precisei ficar. E daí ajudei a cuidar da minha mãe, que acabou falecendo cedo com câncer. E daí ficou só meu pai e eu praticamente, meus irmãos foram embora. Aí o tempo foi passando, meu pai foi ficando mais velhinho, também cuidei dele também. E aí conheci o Adenilson. Já tem uma história longa, na verdade, né? Nós dois. E daí deu certo, a gente casou, continuei morando no sítio. Ele até brinca, porque assim, eu nasci lá, me criei, casei, a nossa festa foi lá no sítio, nós moramos lá no sítio. Então ele fala que meu amigo tá lá. E quem conhece lá, já foi lá visitar, é muito bonito, gente. É um lugar muito gostoso, né? Aquela natureza, um ambiente mas muito bacana mesmo, bem... Podemos assim dizer assim, campo mesmo, sabe? Aquele lugar tranquilo, passa uma calmaria, né? E que nem você falou, né? É uma cidade pequena, é bom de se viver. A gente tem aquele medo de sair, buscar novos ares, né? Mas eu creio também que nem você falou, teve um propósito. Sim, teve. E pelo que você falou, você sempre foi movida aos cuidados. Você cuidou da sua mãe, cuidou do seu pai. E hoje a gente vai falar sobre o cuidado, e a gente que conhece a história, né? Primeiro parabenizar pela tua força, pelo teu cuidado, pelo amor, né? Um verdadeiro sentimento que vê no cuidado é o amor, né? Se a gente tiver amor, a gente consegue cuidar de quem a gente ama. Isso você faz com assim uma perfeição que a gente vê. E a gente falando da Sofia, né? Explica pra gente o que é que a Sofia tem, o porquê que a gente está trazendo esse tema, né? O que é a síndrome de Edwards? Eu vou voltar um pouquinho, porque assim, quando eu engravidei, até então pra gente era uma gestação normal, não tinha nada. Então foi aquela gestação esperada, aqueles cuidados, aqueles sonhos que todo pai, toda mãe tem de ir pra maternidade, ter o filho, pegar, voltar pra casa com ele nos braços. No final da nossa história não foi bem assim, exatamente, né? A Sofia, ela nasceu de 38 semanas e 2 dias. Só que eu tive que ficar um mês mais ou menos internada. Eu lembro que eu saí de casa
para ir para uma consulta de rotina. E aí eu cheguei, foi até em Moarama, na verdade, que eu já estava acompanhando a mãe paranaense porque eu estava com polidramia, aquele excesso de líquido. Então quem me via falava assim, nossa, tem 2, né, na barriga. E daí eu fui na consulta e eu perguntei pro médico se era normal uma dor que vinha, né, das costas para a barriga. Nunca fui, não sabia, né, o que era contração. E ele olhou para mim e falou assim, vamos fazer um toque, né. Eu assustei, porque eu falei, né, tô bem, não tem nada. E eu já tava com dilatação. Aí ele me internou, isso foi no dia 17 de dezembro de 2018. E fiquei um mês internada. Eu voltei para casa 11 meses depois. Né, voltando lá na frente agora. Aí fui para Moarama, fiquei internadinha lá, quietinha. Ela não podia nascer de parto normal, porque nós sabíamos que ela ia ter atresia de esôfago por conta do polidramia. Mas a síndrome nunca ninguém falou nada pra gente, então a gente desconhecia. O que tinha na nossa cabeça era isso. Era a Sofia, ela tem atresia de esôfago, então ela vai nascer, ela vai precisar de uma UTI e vai precisar fazer uma cirurgia para reconstruir essa parte do esôfago. Era o que nós sabíamos. Foi meio tenso, a gente ficou bem preocupado, mas ok, vamos lá. O Adenilson é sempre muito parceiro, sempre comigo, em todas as consultas, em todos os momentos, sempre junto. E um apanhando o outro e bora, né? Aí fiquei esse período internada. Não teve como ela nascer em Moarama, porque não tinha cirurgião disponível, porque ela nasceu em janeiro. Então, foi esse período agora, na verdade, né? Eu passei o Natal no hospital, no Dospar, e o Ano Novo eu já estava em Maringá, porque daí a gente conseguiu uma transferência para Maringá, porque não tinha nem vaga de UTI em Moarama e nem médico, então não tinha como. Ou ela nascia aqui e era mandada sozinha para um outro hospital, ou ela ia na minha barriga. Aí conseguiu que ela fosse na minha barriga, porque é mais seguro, na verdade, né? E quanto mais tempo ela ficasse, melhor. Ok, fomos para Maringá, deu certo, graças a Deus. Chegou lá, eu fiquei mais uma semana internada, para esperar ela dar as 38 semanas. E no dia 4 de janeiro eu fui para o centro cirúrgico. Quando ela nasceu foi o susto. Foi o susto para todo mundo, porque ninguém esperava. Ela tem as malformações que os médicos, a gente olhando assim, a gente não percebe. Mas implantação das orelhas mais baixa, a atresia de esôfago é uma da síndrome. Ela nasceu com uma malformação também, que no ultrassom eles falavam que era um cisto de cordão umbilical, que na verdade não era um pedacinho do intestino que estava para fora. Então foi, né, aquele baque. O Adenilson viu ela, eu vi muito rápido, consegui ver ela, mas já levaram ela para UTI. Aí eu fui pro quarto e ela foi para UTI. Isso nós já sabíamos que ia acontecer, por causa da atresia. Aí passou aquele período, o Adenilson foi atrás para poder ver ela. Eu sei que ele demorou um tempo para voltar, mas como eu estava ainda meio anestesiada, meio bobalhada ainda na anestesia, aí eu vi que ele chegou um pouco estranho tudo, mas né, eu achei que fosse só preocupação por ela estar. Aí demorou um tempo, ele veio conversar comigo. Aí nesse momento a gente meio que desabou, porque assim, quando geralmente os médicos falam para os pais que o filho ou filha tem síndrome de Edwards, eles chegam naquele momento assim, olha, pai, seu filho é incompatível com a vida. É esse o termo que os médicos geralmente usam. E foi assim que o médico falou com a Adenilson. A sua filha tem uma síndrome de Edwards, que é um cromossomo a mais, né? A síndrome de Edwards é no T18, né? No cromossomo 18. A de Down já é o 21, então são 3 pares a mais do 18. E que causa essas malformações.
A pior má formação é o quê? Do coração, é a cardíaca. Então ela tem sopro, e é grande o sopro dela. Aí vem, né, vai sair o nome agora, mas o intestino para fora, que isso vai causando uma falha no sistema, né, do organismo, que muitas vezes leva a óbito da criança. Então a gente quase não ouve falar dessa síndrome porque a maioria das crianças não conseguem sobreviver muito tempo. Por isso os médicos falam que é incompatível com a vida. Então isso acabou com o nosso mundo naquele momento. A gente chorou muito. E a Sofia foi resistindo, graças a Deus. Ela, no segundo dia de vida, ela fez uma cirurgia que não estava programado, porque a cirurgiã que foi lá foi avisada que era para fazer a atresia, né? Consertar a atresia. Ela chegou e se deparou com um cenário diferente. Então, o que foi feito? Corrigiu o intestininho dela, né? Colocou para dentro e fez uma gastro. Ela nunca se alimentou pela boca, sempre por gastro. Então, sempre foi fórmula, não. Eu consegui passar meu leite um tempo. Mas sempre pela gastro. Então, e ela foi lutando ali, nunca conseguiu sair dos aparelhos, sempre no ventilador mecânico, sempre com oxigênio. Ela nasceu com 1,410 kg, com 45 centímetros, e miudinha. Quando a gente pegou ela a primeira vez no colo, dava até medo, assim, tão tiquinha. E daí com 3 meses, ela teve que fazer a tráqueo. Colocou a tráqueo porque não pode ficar muito tempo entubado, né? Então, colocou a tráqueo. E lá se passaram 8 meses de UTI. Então, vários sustos. Ela quase foi algumas vezes. Então, tem muita história nesses 8 meses. Tem bastante história, assim. E eu praticamente me mudei pra lá. Vocês ficou em Maringá? Eu fiquei em Maringá. Eu aluguei, a gente conseguiu alugar um cômodo bem pertinho do hospital. E eu ficava lá. Então, eu passava o dia inteiro no hospital, ficava lá até umas 10h30. Aí eu ia lá pra minha casinha lá, pro meu cantinho, e ficava à noite. Tinha algumas noites que eu ficava no hospital com ela também. Só que era muito cansativo, então eu acabava voltando, né, para ficar. E mesmo porque muitas vezes eu não tinha nem o que fazer. Mas apesar disso, eu sabia que ela ficava mais tranquila, que ela ficava mais calminha. Então, se eu pudesse ficar, eu ficava. Mas muitas vezes os próprios enfermeiros, médicos falavam assim: mãe, vai para casa, vai descansar. Então a gente acabava indo, né? E sempre tinha uma mãe que a gente meio que revezava, porque a gente se torna amiga, faz muita amizade, né? Hoje eu tenho amizades desde aquela época ainda. Então, um cuidava do filho do outro, sabe? Mesmo que de longe. Porque a UTI em Maringá, ela não tem divisórias. Então, você consegue ver todos. Então, a gente meio que ia cuidando um do filho do outro, assim. E mandava mensagem: ó, não, tá tudo bem, tudo certo. Então, nisso a gente ia meio que revezando. Uma ficava, outra ia. E foi uma jornada de muitos idas e voltas para lá. Eu não. Só mais o Adenilson. O Adenilson, ele ia todo final de semana. Ele saía da prefeitura às 5 horas, pegava o carro e ia para Maringá na sexta-feira mesmo. Essa questão que você ficou sabendo, a princípio, com quantos meses você ficou sabendo na questão do esopro? Da atresia? Eu estava com 7 meses já. Eu não lembro as semanas, mas já estava no 7º mês. Então, até então você não sabia da questão da síndrome? Não. Só quando ela nasceu mesmo? A síndrome só quando ela nasceu. E a gente tem, né, até estudando sobre o caso, a gente tem visto né, relatos de poucos assim que chegam à idade de 15, eu estava até lendo sobre isso, né, de 15 anos, adolescência ali, e que nem você falou, que ali na hora os médicos chegou e deu essa notícia. Como é que foi para vocês, assim? Porque é uma questão que quando a gente está à espera de um filho, né, é algo sonhado, né? Você cria aquela expectativa. Tem. E por mais que tenha a comorbidade e tudo, mas ali existe uma vida, existe amor.
né? Então, você quer o melhor para ela, tenho certeza que a cada momento vocês têm buscado sempre o melhor para ela. E como é que foi naquele momento? Ali, se deparar com a notícia dessa? O chão sai, você fica sem chão nenhum, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada, mas assim, ainda me mantive mais tranquila, porque alguma coisa dentro de mim falava que ia ficar tudo bem. O Adenilson já ficou um pouco mais sentimental, assim, ele já sofreu mais. E ele até sempre comenta que tem uma enfermeira que ela ainda trabalha lá na parte do GO, né, que fala. Ela deu um chacoalhão nele, porque assim, pai, quando você for ver sua filha, não chora. Não chora perto dela, porque ela sente tudo que você está sentindo. Você quer chorar, você vai lá fora, você chora lá fora. Dentro lá com ela, não. E eu falava isso pra ele, falava, amor, você tem que passar coisas positivas, coisas boas, né? Pra poder fortalecer ela. Mas depois desse chacoalhão que a enfermeira deu, ele passou a mudar e tipo assim, conversar e, sabe, tentar, assim, passar, transmitir mais amor mesmo, né? E realmente faz muita diferença, Marcinho, muita. Porque é nítido, assim, quando a gente vê um pai ou uma mãe mais desesperado, a criança parece que fica patinando e não vai, sabe? E quando os pais é mais tranquilo, parece que a coisa flui melhor. E foi indo, assim, foi bem complicado. Ela fez, com 5 meses, ela fez uma cirurgia em Pato Branco para fazer uma bandagem pulmonar. Ela foi de helicóptero e nós dois fomos de carro. Parece que nunca chegava, porque assim, ela chegou com 2 horas, né? Nós demoramos quase 8 para chegar. E daí chegou lá, eu fiquei, ele voltou para casa, porque ele tinha que trabalhar, e eu fiquei em Pato Branco, acho que 1 semana com ela. Foi tudo certo, a cirurgia foi bem, porque essa cirurgia, o coração dela trabalha muito forçado, então o que acontece? Vai muito sangue sem oxigênio pro pulmão. Por isso que ela nunca conseguiu respirar sozinha, porque não tem oxigenação suficiente. Essa bandagem, ela serve para estreitar essa veia e vai menos sangue pro pulmão. Então isso deu uma qualidade de vida para ela, que possibilitou, de certa forma, ela poder ir para casa. E hoje ela está com quantos anos? Ela vai fazer 5 anos dia 4 de janeiro. 5 anos. A cada minuto é uma vitória. Eu falo que todo dia a gente comemora a vida dela, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sou bem consciente nessa parte, assim, que infelizmente a cada momento eu não sei se daqui 1 hora eu vou ter ela, né? Porque é uma coisa, assim, muito incerta. Então... É aproveitar cada momento. aproveitar cada momento. Eu tenho certeza que esse período que vocês estão vivenciando com ela é um aprendizado, é um fortalecimento. Grande. E naquele momento, que nem você falou, a Adenilson desesperou um pouquinho mais e você se manteve um pouco mais calmo. Em que você encontrou força, assim, a parte sua psicológica, o que te ajudou, né, a você ter essa força? Sabe o cuidado da minha mãe lá atrás? Eu acho que aquele cuidado que eu comecei lá, cuidando da minha mãe, cuidando do meu pai, eu falo que foi Deus me preparando para enfrentar tudo que a gente passou até agora. Porque foi muito baque, sabe? Um atrás do outro. Então, eu acho que, de certa forma, vai fortalecendo, sabe? Vai criando uma casquinha ali para poder aguentar. E igual eu falei, eu sabia que ia ficar tudo bem. Alguma coisa dentro de mim sempre falava, não, vai ficar tudo bem. Eu sempre consegui me ver em casa com ela. Sabe aquela coisa de estar no sofá assim, abraçadinha? Eu consegui me ver. Então toda vez que eu tô assim com ela, eu volto lá atrás e lembro. Daí eu já agradeço, assim, porque é uma vitória, né? Ela tá com a gente. Porque assim, é a segunda síndrome mais recorrente, né? Só que ninguém conhece, porque são poucas as crianças ou adultos que chegam, né? É pouco fase. Comentado até também, né? A gente comentado. conhece mais a questão da síndrome de Down, né? Sim. A gente vê bastante, só que aí já ela é mais leve, né? A questão já consegue sobreviver, tem as comorbidades
que tem, né? Porém, já tem a expectativa de vida praticamente não normal, mas consegue sobreviver, né? Mas o que pesa muito é a parte cardíaca. Quando a parte cardíaca é um pouco mais severa, porque assim, a síndrome de Edwards, ela pode acometer qualquer órgão. Da Sofia, eu falo assim, que Deus foi bondoso com a gente, porque foi o coração e foi mais parte de intestino que deu para corrigir. Mas tem crianças que nascem com membros tortos ou faltando parte de fenda palatina. Então, assim, qualquer malformação que você puder imaginar pode vir. Isso compromete muito, né? A criança poder desenvolver. Então, a Sofia ainda, graças a Deus, veio com poucas ainda. Eu acho que possibilitou ela poder sobreviver. É uma vitória e um exemplo, tenho certeza, uma inspiração para muita gente. E a gente vai para um intervalo comercial rapidinho. A gente está recebendo aqui a Gilda, a mãe da Sofia, essa guerreira, esse exemplo de vida para muitos. Tenho certeza que você que está assistindo comece a valorizar um pouquinho mais o que você tem, né? Os momentos que você tem em família, porque o amor, ele é incondicional. E quando existe amor, as coisas acontecem, a gente consegue viver bem, a gente consegue ser feliz, né, Gilda? E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar agora sobre os tratamentos, o pós, né, essa continuidade, né, como é que foi o tratamento, até algumas dicas para dar para quem está nos assistindo. Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Gilda Polizel. A gente está falando sobre doenças raras, de modo especial a síndrome de Edwards. E a gente falando aí dessa luta, dessa vivência com a Sofia, essa guerreira, um exemplo de vida. E você falou que hoje ela vai fazer 5 anos. 5 anos. Passou esse período da UTI. Você ficou lá 11 meses? 8 meses. 8 meses. Como é que foi o pós, Gilda? Depois saiu de lá, voltou para casa. Aí como é que veio a questão dos tratamentos, até hoje, como é que foi seguindo? Durante o internamento dela, nós já fomos treinados, tanto por físio quanto pela equipe de enfermagem, para poder ter esse cuidado em casa. Porque a tráquea ela tem que ser aspirada, né? Tem que tirar aquela secreção, que é aquele catarro, né, que a gente consegue expelir. Ela não consegue. Ela tosse, mas não consegue se limpar sozinha. Então a gente tem que ir lá e limpar. No começo é horrível. Você fala, não vou fazer isso. Né? Só que assim, é melhor a gente fazer do que não fazer, né? Porque ela precisa daquele cuidado para poder viver. Então, vamos fazer. Então vamos. Mas no começo é bem complicado. Dá medo, dá agonia. Mas depois não, depois é uma coisa tão rotineira, tão natural que tranquilo. E outro cuidado assim que a gente tem que ter é ver a saturação dela, como é que tá. Então a gente olha muito a corzinha dela, se ela tá rosadinha. Se tiver cianótica, que é mais roxinha, assim, você tem que correr para oxigênio.
Acontece de vez em quando. Gastro, né? Que ela se alimenta por gastro, então toda a alimentação dela é via gastro. E as rotinas, né? Que a gente vai com ela para Maringá a cada 3, 4 meses, a gente leva ela, porque o tratamento dela é praticamente todo lá. Aí a gente leva no pediatra em Moarama, porque é mais perto, mas o tratamento dela é todo lá, né? Então, todo pelo hospital do HU, né? Que é da UEM, que eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu pra ela ter nascido lá. Porque o tratamento todo pelo SUS, maravilhoso, a gente não tem que reclamar, na verdade, só agradecer. Então, esse período, a cada 3, 4 meses, ela acompanha com equipe de cirurgia, porque é trocado a cânula da tráquea a cada 3 meses. Ela acompanha com pneu, para ver a questão do pulmão, acompanhava com a nefro, só que agora tá sem nefro lá, então tá sem acompanhar. Otorrino, parte cardíaca, agora a gente passou pelo particular, porque o médico que atendia pelo hospital, ele se aposentou. Então, por enquanto, eles estão sem cardiologista pediátrico. Então, a gente foi pro particular também para poder acompanhar. E acho que é isso, assim, esses cuidados que tem que ter. Em casa, fisioterapia a cada 2 vezes na semana. E a medicação diária, né? Não tem muito assim. O que poderia fazer mais é aumentar a fisioterapia. Quanto mais físio ela fizer, mais ela vai desenvolver. Então, a nossa briga com ela hoje, eu falo briga porque ela gosta de ficar em pé. A gente coloca ela em pé, ela fica toda facilita, toda feliz. Mas sentar ela não fica, ela não senta sozinha. E para ela poder ficar em pé sozinha, ela tem que aprender a sentar sozinha. Pelo menos é o que os físios falam, né? E essa é a briga, ela não senta. Então, né, depois disso, então você teve que passar por um treinamento, Sim, tanto você quanto você, tanto a eu e o Adanilson, nós dois passaram, cuidamos dela. Então, para poder sair do hospital, a gente tem que saber fazer, né? Porque senão não tem como. Aí, logo quando eu saí do hospital com ela, eu fiquei ainda 3 meses em Maringá com ela. E esse período foi muito importante para mim, porque assim, todos aqueles medos que eu tinha foi sanando ali naquele período. Então aconteceu assim, do aspirador lá parar de funcionar, porque todo equipamento, todos os aparelhos eram da cidade de Maringá, tanto ventilação mecânica, porque ela saiu na ventilação mecânica, né? Eu tenho uma UTI em casa hoje. O aspirador, então tudo isso a gente pediu pelo município de Maringá. Eu não podia vir embora com ela com os aparelhos de Maringá. Então a gente teve que pedir pela regional aqui de Moarama. Só que isso demorou 3 meses, porque a gente teve que entrar via judicial para poder conseguir. Então mas esse período foi bom, porque eu fiquei em Maringá, perto do hospital, e tipo, como eu fiz, acabou tendo uma certa amizade com os profissionais da UTI, então quando eu precisava de alguma coisa, eu tinha o auxílio deles. Então nisso eu fui já aprendendo muita coisa. Saiu o tráqueo, você tem que aprender a colocar. Saiu o gastro, você tem que aprender a colocar. Hoje eu tiro de letra, né? Até esses dias foi essa última ida para Maringá, o Sebastião, não, o pequenininho, arrancou a gastro da irmã dele dentro do hospital. A gente estava esperando até para passar com a equipe da cirurgia, ia trocar a cânula, e ele agarrou lá e arrancou. Tadinha, passou dor, né? Porque tem um balãozinho dentro do estômago. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei a seringa, fui lá, tem que desinflar para poder colocar de novo. Aí quebrou o balonete, quebrou tudo. Eu falei, agora deu. Aí teve que deixar meio improvisado lá até os médicos chegar. Mas tem que saber fazer. Você acaba com o tempo aprendendo todos esses cuidados, assim. Ajuda, você falou uma questão sobre a questão dos profissionais lá. Sim. De Maringá. Geralmente a gente vê na internet ou a gente vê algum comentário, sempre as pessoas têm essa capacidade de sempre divulgar aquilo que é ruim. Sim. E muitas vezes as pessoas acabam passando muito para frente quando é mal atendida, quando tem algo que não é positivo. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade de você
deixar assim, o que você vê na questão dos profissionais que estiveram com você, né? Qual foi a importância deles para passar também essa questão positiva? Porque quando é negativo as pessoas gostam de falar, gostam de extravasar e aqui é uma oportunidade de também passar as coisas positivas, né? Qual que foi a importância deles? Tanto o Adenilson quanto eu, óbvio, teve alguns profissionais que a gente, se a gente puder deixar de lado, a gente deixa. Mas a maioria, Marcinha, a maioria abraçou a Sofia e falou, não, vamos lá, vamos lutar. O que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Nós tivemos uma conversa bem franca, né, com uma das médicas que trabalha, porque são residentes, né, que geralmente fica, e os médicos plantonistas. Então, uma dessas médicas plantonistas, não vou citar nomes que não vem a calhar, mas ela teve uma conversa bem sincera com a gente, né, a respeito da síndrome, que é complicado, que ela podia não sobreviver. E a gente jogou assim, sabe? Vamos jogar limpo. Aí a gente falou, olha, doutora, vocês estudaram, vocês juraram, né, pela profissão de vocês em salvar vidas. Então, faça o que for possível, faça o que tiver ao alcance de vocês, que a nossa parte a gente vai fazer, que é pedir para Deus e rezar para que ela fique bem. Se for da vontade de Deus, ela vai ficar bem. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês, né? E assim foi feito. Conforme ela foi evoluindo, que eles viam que dava para ser feita alguma coisa, eles faziam. Então, e a coisa foi fluindo, foi indo bem, assim. Teve um episódio que foi à noite, ela passou bem mal, ela teve uma parada. Aí uma enfermeira que a gente tem ela, assim, um amor muito grande por ela, porque ela praticamente salvou a vida da Sofia naquele momento. Que ela tava, né, mal, ela foi lá, ambusou, o médico falou que não era para ambusar mais, que era para deixar, e ela bateu o pé e falou, não, no meu plantão eu não vou deixar ninguém morrer sem fazer nada. E ela, contrariando o médico, foi lá e foi fazendo, foi ambusando, foi fazendo os cuidados que tinha que ser feito. No outro dia de manhã, ligaram para mim, falou, Gilda, vem pro hospital que a Sofia não vai aguentar muito tempo. Aí eu saí correndo e fui, liguei pro Adenilson, ele foi pra lá, né, junto com os padrinhos dela, que é a Nayara e o Emerson, e eu tava com ela no colo. Aí esse momento, assim, foi bem pesado, né? E ela tava bem molinha, bem fraquinha. E eu sei que naquele momento, com ela no colo, eu fui conversando com Deus, fui conversando com a Nossa Senhora. E eu falei pra ela, filha, se você tiver que ir, a mamãe vai entender, né? Que é o seu momento. Eu falei, mas a mamãe não quer. A mamãe quer muito ficar com você, que você fique com a gente. Mas a mamãe vai entender se você tiver que ir agora. Eu falei, né? Sei que o vovô e a vovó vai cuidar de você, tudo. Mas sim, eles têm na UTI hoje isso como um milagre. E eu acredito que realmente foi. Porque ela foi voltando. Vai chegar a arrepio. E ela ficou bem. Então, quando o Adenilson chegou, ela estava bem. A gente olhava para ela, ela não tinha nada, não tinha passado nada com ela. E isso marcou muita gente, marcou muito o pessoal no hospital. E, então, é o nosso milagre, é ela. E você percebe, né, você contando isso, é até bonito, né, da gente ouvir e como entender o tamanho da grandiosidade de Deus na vida da gente, né, a gente saber que os milagres, quando a gente pede com fé, ele acontece. E eu tenho certeza que a Sofia é isso, não só pela sobrevivência dela, né, por ela estar resistindo até hoje, sim, mas o que ela tem feito na tua vida, na vida do Adenilson e na vida de quem está ao redor. O que tem significado essa força dela para vocês, assim, né? O que vocês têm aprendido com a Sofia? Eu creio que muita coisa, né? É muita coisa, né? É um amor muito grande, muito grande. Eu falo que todo dia é um tapa na cara, sabe?
a gente acordar e ver ela bem, o sorriso dela é a coisa mais gostosa do mundo pra gente. Porque traz tanto amor, traz vida, sabe? Então, assim, é uma lição de vida. É essa coisa assim, tipo, tá ruim? Vamos lá, levanta, vamos embora. Não precisa ficar se lamentando, não, que não vai resolver, né? A vida é sacudir a poeira e continuar em frente. Então, ela trouxe mais vida pra gente. E a gente nunca, tipo assim, não vamos sair de casa porque a Sofia... Não, todo lugar que a gente pode ir com ela, a gente vai. A gente nunca deixou, tipo, não, mas a Sofia, não. Tá junto, vamos junto. Então... porque geralmente a gente vê situações, infelizmente, a gente vê muitas situações desse tipo, de pessoas usando o filho como uma desculpa para tudo, né? Até vou aqui falar sobre um testemunho de algumas coisas que aconteceu comigo. Por exemplo, eu fui chamado para algumas missões e a primeira resposta que eu dava é: não, mas meu filho acabou de nascer. Aí passou 2 semanas, me pediram no mesmo local de novo. Eu já estava pronto para dizer: não, meu filho acabou de nascer, eu não posso sair. Eu pensei comigo: poxa, mas eu estou colocando uma desculpa numa criança que não tem nem 1 mês de vida. E eu não vou fazer a minha parte, que pode ser lá no futuro, se eu não fizer esses, que era a questão de encontro, né? De jovem. Se eu não fazer a minha parte hoje, pode ser esse jovem que vai estar desviando meu filho do caminho. Então a gente sempre tem essa tendência de colocar desculpa, e a gente geralmente seria natural, isso que você falou é muito interessante, a questão de não colocar o filho como uma barreira. E eu vejo que a Sofia, de forma alguma, é uma barreira. Não. Pelo contrário, né? Ela é uma força. E como é que você vê isso fora, não querendo julgar, mas a quem os pais que têm uma vida, uma rotina normal, né? Olhando de fora isso. O que você tem como conselho para os pais em relação a isso? Eu acho assim, a gente tem que proporcionar aos nossos filhos essa coisa assim de convivência, sabe? É até engraçado, porque hoje a gente, com o Sebastião, a gente não é tão desesperado, sabe? Tipo, caiu, machucou, não. Levanta, filho, vamos, bora. Sabe, eu não sei se isso é uma coisa que a gente trouxe da Sofia, tipo, observar primeiro para depois ficar desesperado, né? Mas assim, a gente não fica tão desesperado. Eu vejo alguns pais que é muito cuidadoso, assim, sabe? Eu, às vezes, até estranho. Porque eu tinha que ser essa pessoa, essa mãe, assim, mais cuidadosa. E eu acabo não sendo, o Denilson também não. Porque eu acho que a gente observa primeiro a situação para depois agir, sabe? Então, eu acho que relaxa um pouco, porque... É aquela questão, né? Não colocar o filho na redoma de vidro, tem que preparar ele para um futuro. E eu creio que hoje, se você tem essa força que você tem, é porque veio muito também dos seus pais, né? Essa questão de criar, sabendo colocar limites, porém também deixando... não é sofrer, mas aprender às vezes com a dor, né? Você tem que estar mais tarimbado, né? A gente vê muitos jovens hoje sem essa virtude, né? De enxergar. Você falou lá também que você fez muitas amizades, outras mães. Teve alguma que teve o mesmo problema, alguma coisa ou não? Sim, não no mesmo hospital, mas eu conheço algumas outras mães porque eu faço parte de um grupo de mães que chama-se Síndrome do Amor, que foi assim fundamental nesse processo todo. Porque tenho uma mãe que acho que, se não me engano, há 20 anos atrás, até era para mim ter dado uma relembrada nas datas, acabei não conseguindo, mas ela fundou uma ONG, né? Uma ONG, não é uma ONG não, tô falando errado. Mas é um grupo de mães e ela dá suporte hoje para poder, tipo assim, outras mães que estão passando por isso saber o que fazer, sabe? Então isso me ajudou realmente. Eu faço parte até hoje desse grupo
E quando entra uma mãezinha nova, a gente acolhe também e vai trocando experiências. Então eu entrei nesse grupo logo no princípio, que me ajudou muito, me deu muita força. É Síndrome do Amor. Síndrome do Amor. Tem a rede social? Então a gente vai tem. colocar a rede social, vai estar aparecendo aqui. Visitem lá, siga lá o perfil deles, conheça um pouco desse trabalho. É tenho maravilhoso, certeza. dá muita força. E daí eu conheci uma mãe em Maringá, que a filhinha dela também nasceu, só que infelizmente ela não resistiu, né? Mas a gente tem contato até hoje, tem outras mães também que eu tenho contato, né? Algumas, os filhos ainda estão aqui com a gente, outros a gente fala que virou estrelinha, né? Mas a gente mantém contato. E essa união, né? E é interessante, você vai conhecendo, como você falou, né? Vai conhecendo outras histórias, vai também uma fortalecendo a outra, e isso é muito importante, esse trabalho conjunto. E por isso essa é a ideia também do nosso programa, trazer também esses temas, porque é interessante a gente abordar e informar, porque eu falo, não estou aqui dizendo que todas, né, os conteúdos que tem na rede social são desinformação, não é isso, mas infelizmente muitas vezes as pessoas usam isso até mesmo como um comércio. A gente sabe que existe na dificuldade que usa como comércio e às vezes não passa a informação que deveria passar. Até isso a gente vai abordar no próximo bloco, porque existe algumas cuidados que pode ser feito na gestação para evitar isso ou não. E a gente vai falar também isso no próximo bloco, algumas orientações também que pode dar às mães em relação aos cuidados, né? E quando se deparar com a situação dessa também, saber o que fazer, o que procurar e como lidar, tá bom? Então a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta com o NPA 360. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui a Gilda Polizel, a mãe da Sofia e também do Sebastian. E a gente está falando aqui sobre doenças raras, né? Em modo específico aí, a síndrome de Eduardo. A gente falou até no bloco anterior em relação à questão de prever antes, então não tem como. Você já deixou, né? Claro, isso não tem como. Mas os principais cuidados que devem ter com a criança que tem a síndrome sobrevivendo, quais são os principais cuidados que precisa se ter, Gilda? Varia muito de criança para criança, porque assim, como cada uma vem com ou mais severo ou menos severo. Tem crianças hoje que a gente tem conhecimento que assim, não usa aparelho, não usa oxigênio, não tem tráqueo, né? Consegue andar. Então assim, varia muito, não tem um padrão. Então, é até difícil eu te falar assim. Hoje com a Sofia, quais são os cuidados que vocês Hoje têm? com a Sofia, fisioterapia, acompanhamentos regulares com os médicos que acompanham ela, medicação de parte cardíaca e parte neurológica, porque ela já teve convulsões, principalmente quando ela é mais bebezinha, então ela toma medicamento hoje. E aspirar, né, que é limpar, tentar exercitar ela, na verdade, né?
E muito carinho, muito beijinho que ela adora. E muito, muito amor, né? Muito amor. Acima de tudo. E você falou que tem mais um aí, mais um príncipe. Mas a partir do momento que você ficou sabendo que novamente você estava grávida, Nós queríamos. vocês queriam. E como Nós é que foi? queríamos. Né, assim, na tua cabeça, na da Danilson? Foi tranquilo, foi bem tranquilo, porque nós, como tem esse conhecimento, assim, que é aleatório, isso não poderia acontecer de novo? Poderia, mas era mais raro do que a síndrome, né? Então, a gente, desde quando ela nasceu, que as coisas começaram a estabilizar, a gente teve essa vontade de ter outro. Porque aquela coisa lá do começo, sabe? A gente precisava, assim, de certa forma, passar por esse processo, tipo, sair da maternidade com o seu filho no colo e levar para casa. A gente sentia falta disso, né? E a gente queria também um segundo filho. O Denilson, principalmente, ele queria 3. Eu falei que 2 tá ótimo. Não dou conta. Então, pra gente foi bem tranquilo mesmo. Quando a gente ficou sabendo que eu tava grávida, foi uma alegria. Só que, na verdade, assim, eu demorei um pouquinho mais do que a gente queria, né? A gente queria, quando ela tivesse 2 anos, já engravidar. Aí demorou 4. Demorou um pouquinho a mais. Mas foi bom porque o bichinho é elétrico, então ela tá maiorzinho um pouco, né? Aí o cuidado dele já é um pouco diferente, né? É bem diferente, tem que sair correndo atrás dele. Ele me dá mais trabalho do que ela. Então e menino ainda, né? Já começa a andar, já começa a sair para lá e para cá, mas é bacana, Gilda, isso, de ver de vocês, e por isso que eu falo que a história de vocês inspira, porque sempre que a gente vê que vocês estão com um sorriso no rosto. Né? E eu creio que isso vem muito da Sofia, né? De tudo que vocês passou, e cada minuto é uma vitória, cada segundo é uma vitória, né? E eu creio que Deus tem preparado grandes coisas para você e vai honrar muito todo esse amor que você está dando para a Sofia. Mas a gente falou da Sofia, a gente já falou dos profissionais, mas tem uma pessoa também que esteve ao teu lado o tempo todo e tenho certeza que é grande. Muito importante. Qual que é o papel da Danilson nisso tudo? É um paizão, super pai mesmo, companheiro. Ele não esteve comigo a todo momento porque ele não pôde. Se ele pudesse largar o serviço e ficar comigo, ele tinha ficado, né? Comigo não, com ela, né? Mas ele faz todos os cuidados. Quando eu preciso sair, ele fica com ela. Então, ele é nosso suporte, nossa base realmente, né? Então... E a gente está vivendo tempos onde esse conceito, por isso que eu queria chegar nesse ponto, porque a gente está vivendo tempo onde a gente está vendo pessoas acabar com aquele sentido da família, né? De certa forma querer destabilizar, destruir, para usar a palavra mais correta, né? Acabar com o conceito família, e vocês têm uma família linda. Para você, eu sempre faço essa pergunta para os convidados, para você, qual que é o significado de família? Família é tudo pra gente, assim, porque eu falo que, de certa forma, desde criança, eu acho que eu sabia que eu queria ter uma família, porque antes da gente casar, quando a gente começou a namorar, eu pedi pra ele assim, eu falei, amor, você me dá uma família? Porque eu acho que eu sempre quis ser mãe, Marcinho. Eu sempre tive esse sentimento de ser mãe. Mas eu queria ser mãe também com tudo certinho, né? Casar e tal. Então, a família pra mim é a base de tudo, né? É o amor, é tudo. E hoje, com nossos filhos, parece que a coisa completou agora, realmente. E é uma questão assim que agora está completo, né? Tá completo. E viver os momentos, né? Aquele momento em família, junto. Praticar, ter aquele tempo de qualidade que a gente fala, né? Ter um tempo de qualidade junto com os filhos, com o esposo, a família em si, e isso é muito bacana, e principalmente nessa época a gente passou aí pelo Natal, e você agora também está com novos empreendimentos também, novas ideias, projetos, inclusive semana passada você inaugurou aí um novo empreendimento, conta um pouquinho também sobre isso, dando esse espaço para você estar divulgando também seu trabalho agora, nessa nova jornada também. É a ótica. A ótica é um sonho que eu já tinha há algum tempo já, só que ele ficou guardadinho ali na caixinha,
Porque aconteceu muitas coisas, né? Como eu falei, minha mãe, meu pai, o casamento, a Sofia e agora o Sebastião. Na verdade, a ótica era para ser o ano que vem. Aí as coisas se atropelaram um pouquinho e montei agora. Mas a ótica é uma coisa que eu precisava como pessoa, eu, Gilda, né? Não esposa e mãe. Eu tava precisando me ocupar um pouco mais, eu não tenho muito o que fazer, né? Então, ocupar um pouquinho mais. O Adenilson não queria que eu montasse muito agora por conta da Sofia, por conta do Sebastião pequenininho. Mas eu falei pra ele, os cuidados que a gente tem que ter com ela hoje, a gente vai ter que ter o resto da vida dela. Então, ela tá comigo, ela fica comigo na ótica, o pequenininho também. Apesar que minha sogra também é uma mãe pra mim, né? Porque tá me ajudando bastante, cuida deles pra mim também. Quando o Adenilson não pode, é a avó. Então, é uma coisa minha que eu precisava. Tanto financeiramente, né? Ajudar em casa, que as coisas não tá fácil pra ninguém. Mas o meu pessoal também. Então, a ótica tá aí. Então passa pro nosso pessoal, aí. Quem quiser saber mais. A ótica em vista. Estão todos convidados, né? Passar lá. Quem não passou ainda, passa lá conhecer. E é um sonho que está saindo do papel. Vamos lá, trabalhar também. 2024 vem com tudo. Vem com tudo. Gilda, acompanhando toda essa trajetória sua, a gente viu que você tem muita força. Tem a cada momento, a cada palavra que você fala, né? A gente vê que você tem muita força e muito discernimento naquilo que você faz. Você sempre faz com muita certeza. Nesse período todo, o que mais você aprendeu e você tirou como lição de vida? Em todo esse período, em toda essa vivência, o que você tirou mais como lição de vida mesmo? Mas sim, eu falo assim, tudo que você tem vontade de fazer, você faça. Independente se vai dar certo ou não, você tem que tentar. Sentar e chorar não vai resolver nada. Se a gente está numa dificuldade hoje, não precisa ficar desesperado, porque lá na frente você vai ver que teve um motivo. Então eu tento sempre ver isso, sabe? Tá difícil hoje, aconteceu alguma coisa ruim? Beleza. Lá na frente você vai ver que aquela coisa ruim que aconteceu, às vezes não foi nem tão ruim, foi preciso por algum outro motivo para melhorar. Então eu sempre penso dessa forma e acredito que seja assim, sabe? Pelo menos para mim sempre foi assim. Então eu tento não ficar desesperada ou, sabe, aquela coisa assim, meu Deus, e agora vai acontecer? Não, vamos lá. Tá ruim? Tá. Amanhã melhora. Então eu sempre tiro isso, assim, de tudo isso, bola pra frente, vamos continuar, que nem todo momento é bom e nem todo momento é ruim, que tudo é para sempre, né? Tudo passa. Então a gente aproveita o momento, tá tudo certo. É isso mesmo. E assim, e agora voltando um pouquinho de novo nessa questão da síndrome de Edward, as mães que, né, por algum motivo, né, tiver essa situação, o que se aconselha que elas devem fazer, tipo de profissionais que ela deve procurar, principalmente aqui na nossa região, quais são os locais mais específicos, né, questão que as mães possam estar procurando, se alguém passar por essa situação? Primeira coisa que eu falo para essas mães procurem a Associação da Síndrome do Amor. Porque lá eu acho que é o primeiro suporte, assim, tipo, porque lá tem os profissionais que você pode procurar. Porque cada caso é um caso, é difícil eu chegar e falar assim, olha, tal profissional. Né? Porque nem todo médico aceita. Então é difícil. E na associação tem os médicos cadastrados. Então é mais fácil até de procurar, sabe? Mas a princípio, assim, tá gestante, faz o acompanhamento, né? Faz o pré-natal, se encontrar alguma coisa, tá, e agora? Aí você começa a procurar o que pode ser feito, né? Qual profissional? É um cardiologista? Vai pro cardiologista, né? Então depende muito de cada caso, realmente. A síndrome de Edwards, ela é muito individual, assim, para poder eu generalizar. É caso a caso. E você falou também que na questão da síndrome do amor, que é o perfil, é uma associação, né? É uma associação.
ela não é só na questão da síndrome de Edwards, né? São vários casos também, né? Eles abraçaram vários segmentos. Vários segmentos, porque assim, é vasto, sabe? Tem muitas malformações decorrentes de parte genética, né? Então eles acabam abraçando tudo, porque são raros e são difíceis de encontrar grupos para você poder, não, esse é um grupo, esse é outro. Então eles abraçaram tudo, não só de Edwards. Então, você que se encontra em alguma situação, não só na questão da síndrome de Edwards, mas qualquer doenças raras, se você se encontra nessa situação, procure lá o perfil Síndrome do Amor. Lá vai ter toda a orientação, vai ser direcionado a um grupo, sim, né? E aí você vai poder estar tirando as dúvidas e também difundindo aí essa associação que está para fazer o bem também na vida de muitas pessoas, ajuda a salvar vidas também, né? E Gilda, a gente vai se encaminhando para o final do nosso programa e eu queria deixar o espaço aqui para você deixar suas considerações finais, mas antes queria muito te agradecer pela sua disposição, agradecer pelo seu testemunho de vida, pela essa força. Tenho certeza que tudo que você tem feito não tem edificado só a sua vida, tem edificado a vida de muitas, mas muitas pessoas mesmo que te conhecem a história sua, da Adenilson. Então, obrigado por esse testemunho, obrigado por você proporcionar a nós, ao nosso projeto, ao nosso programa, falar um pouquinho da sua vida. Eu fico muito grato e deixo aqui o espaço para você fazer suas considerações finais e mais uma vez te agradecer pela presença. Imagina, eu que agradeço, né, o convite, poder dividir um pouquinho da minha vida, da minha família, da minha filha, né, com vocês. Eu acho que tem muita gente curiosa em saber, assim, principalmente no começo, como que é a Sofia? Gente, a Sofia é uma criança encantadora, tem um sorriso maravilhoso, é esperta, né? Já teve que fazer uma cirurgia do braço porque caiu do sofá. Então, assim, ela é muito danadinha, tá, gente? E é isso, eu agradeço realmente o convite. Quem tiver alguma dúvida, quiser me perguntar depois, no particular, estou aberta a conversar, tudo. E é isso. Obrigado, Gilda. Eu que agradeço a sua presença. Agradecendo a você, agradeço também a você que ficou aí até agora e principalmente nesse ano de 2023. Quero aqui de modo especial mesmo agradecer a cada um que tem ajudado, a cada um que tem compartilhado, tem sonhado junto com a gente. Esse era um projeto de alguns anos já, estava no papel e graças a Deus nesse ano de 2018 a gente conseguiu tirar esse sonho do papel e colocar em prática. Mas a gente precisou também de parceiros. E eu queria aqui de modo especial agradecer a minha família, a minha esposa, a Franciele, a Júlia, minha filha, o Isaac, a todo mundo que tem ajudado, o Fabiano. Agradecer o pessoal da Móveis Ilha Grande, Mármores e Granitos. Agradecer a Thaís, o Gaúcho. Obrigado por ter acreditado na gente. Ao Danilo, o Polaco, o pessoal da Padroeira Casa, Construção e Tintas. Foram o pessoal que acreditou nesse começo desse projeto, está com a gente até esse momento. E a você que tiver o interesse de divulgar a sua marca, está junto com a gente nesse projeto, o espaço está aberto. E agradeço mais uma vez a todos de coração, porque eu digo mais uma vez, esse projeto só tem sentido se tiver você aí do outro lado, porque se não tiver você do outro lado não tem sentido nenhum a gente estar aqui, tá bom? Desejo a todos um feliz ano novo, que 2024 seja de muitas bênçãos, que vocês possam realizar todos os vossos sonhos, tá bom? Esteja junto com a gente aqui no NPA. No mês de janeiro a gente vai dar uma paradinha, tá bom? A gente vai estar preparando os conteúdos aí de 2024, então em janeiro a gente vai dar aquela pausa, mas em fevereiro a gente está de volta com o NPA 360. Então, nosso muito obrigado, feliz ano novo e fiquem todos com Deus e até o próximo NPA 360. Valeu, gente!